Com certeza você conhece o maior desastre nuclear da história, com impactos na natureza e na população que duram até os dias de hoje. Eu estou falando do desastre nuclear de Chernobyl. Porém, ao longo dos anos, houve uma série de outros acidentes, tanto nucleares como ambientais, que o governo, empresas ou até companhias tentaram manter em segredo, desde derramamento de óleos, vazamento de gás e explosões nucleares. É sobre isso e muito mais que nós vamos conhecer no vídeo de hoje. Mas antes de falarmos então dos 10 desastres piores que Chernobyl, é novo aqui no canal? Seja muito bem-vindo, se inscreva aqui embaixo e já ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente lançar aqui no canal. E já deixa aquele like para já dar aquela fortalecida no vídeo e saber que nós estamos no caminho certo. O canal é novo, está começando agora, mas eu tenho certeza que nós vamos trazer conteúdo que vai te agradar. Então já desce o dedão no like e bora pro vídeo. Então vamos conhecer hoje os 10 desastres piores que Chernobyl. Desastre nuclear de 3 Mile Island. Esse é considerado o mais sério desastre nuclear da história dos Estados Unidos. Esse acidente ocorreu na fábrica de 3 Mile Island, na Pensilvânia, às 4 horas da manhã. E o fato aconteceu no dia 28 de março de 1979. O que houve então? Uma série de falhas nos equipamentos de resfriamento. Uma válvula de pressão em um dos reatores falhou ao fechar, de modo que a água de resfriamento contaminada com radiação foi drenada para outros edifícios. E então, com essa situação, os operadores que estavam ali trabalhando no local naquela hora não sabiam o que fazer para conter isso. E logo esse reator aqueceu e aí aconteceu o grande acidente. E o vapor radioativo então vazou do prédio. Embora nenhuma morte ou até mesmo ferimento tenha sido causado de maneira imediata ali, acredita-se que esses vazamentos ocasionaram em diversos cânceres ao longo dos próximos meses e anos, e também com muita morte de mulheres gestantes e crianças. De acordo com um relato da empresa que era responsável ali pelaquela usina nuclear, eles deram uma declaração de que havia acontecido um acidente, mas que não era nada de grave, que ninguém precisava se preocupar. Incrível que eles orientaram as mulheres que estavam gestantes e as crianças que moravam ali no local a evacuarem o local imediatamente. Mas aí entra aquela pergunta, se não tinha nada com que se preocupar, de acordo com as próprias declarações deles, dos responsáveis, por que eles orientaram então as gestantes e as crianças a abandonarem o local? É muito suspeito isso aí. Infelizmente, para aqueles que ficaram, enfrentaram grandes consequências ao longo dos anos. Derramamento de energia Taylor. Esse foi um dos grandes segredos guardados a 7 chaves por muitos anos. Quase ninguém na cidade de Louisiana sabia de fato o que havia acontecido. Esse segredo foi mantido por muitos anos para esconder fatos importantes que poderiam comprometer a credibilidade e também a responsabilidade da empresa. Tá, Adriano, mas o que aconteceu lá? Em 2004, uma plataforma de produção de petróleo afundou após um deslizamento de terra, por conta da passagem de um furacão chamado Ivan, isso em 2004. E agora que vem a bomba. Acredita-se que em torno de 300 a 700 barris de petróleo são expelidos por dia nesse local, após esse acidente. Mas peraí, eu não sei se você entendeu. Nós estamos falando de um derramamento de milhares de litros de óleo no mar desde 2004 até os dias de hoje. E esse vazamento ele ficou escondido por cerca de 6 anos, até que alguns ambientalistas encontraram esse vazamento. Tá, mas peraí, vamos fazer uma continha simples agora? 700 barris de petróleo sendo descartados ou expelidos no mar desde 2004 até agora, são 17 anos. Então nós estamos falando de aproximadamente mais de 140 milhões de barris de petróleo sendo expelido no mar nesses 17 anos. Realmente, algo muito sério. Durante a Guerra Fria, a região de Sellafield
foi um local onde muitos ali armazenaram armas nucleares. Para eles, era considerado um local adequado para isso. Isso lá no Reino Unido. Então eles armazenavam e também eles produziam armas nucleares ali. No entanto, em 1957, uma das pilhas ali de Windscale pegou fogo. E presta atenção, 11 toneladas de urânio pegaram fogo durante 3 dias. Com o resultado disso, aquele material radioativo começou a se espalhar pelo ar, porque 3 dias pegando fogo, a chama era muito alta, então começou a espalhar urânio, radioatividade para todo o local, para toda a região, por 3 dias. Esse foi considerado o pior acidente nuclear da Grã-Bretanha. E o pior de tudo é que ninguém da região foi notificado sobre esse acidente, ninguém foi notificado para evacuar a cidade e também não foram distribuídos nenhum comprimido de iodo que ajuda a pessoa nessa questão. Sabe por quê? Deve desconfiar, né? Porque eles não queriam chamar a atenção de ninguém. Os trabalhadores foram instruídos a manter tudo em segredo, sem que vazasse nenhuma das notícias desse vazamento, dessa queima de urânio que estava acontecendo ali. Porém, não demorou muito que coisas começaram a mostrar que estavam sendo contaminadas. Por exemplo, os campos de golfe estavam começando a mostrar que o solo estava contaminado, o leite destacava-se também pela contaminação, as pessoas perceberam isso, os animais, galinhas que eram consumidas, a carne de galinha, frango, tudo contaminado. Com isso, o governo então foi forçado a contar à população o que de fato havia acontecido ali. E até hoje, infelizmente, esse local é considerado um dos mais radioativos do mundo, por conta dessa grande explosão. Explosão Halifax. Esse foi considerado como o desastre industrial mais mortal da existência humana. O fato aconteceu no dia 6 de dezembro de 1917, quando um navio cargueiro cheio de explosivos de guerra colidiu com outro navio que estava aportado no porto, ali no porto de Halifax. Imagina, um navio cheio de bombas, artefatos explosivos da guerra, choca com outro, e naquela época esses tipos de explosivos eles reagiam ao impacto. E justamente isso que aconteceu. A explosão aconteceu de uma forma muito massiva, muito grande. 20 pessoas inocentes perderam a vida ali no momento da explosão. E mais de 90 pessoas ficaram gravemente feridas. Por muitas horas, uma nuvem densa e escura poluía o ar de toda aquela região. Que situação drástica foi. Zona reativa de Paris. Durante a década de 1920 a 1930, foram realizados diversos testes nessa região. E quando eu falo de testes, eram testes radioativos. Só para deixar o negócio mais tenso mesmo, né? Esses testes envolviam sal de rádio 226, o qual estavam sendo realizados com uma certa segurança, até que o exército francês assumiu o controle. Porém, o exército não teve o mesmo cuidado que aquelas pessoas que estavam trabalhando anteriormente tinham. E aí que a coisa começou a desandar. Então ali eles começaram a poluir e a contaminar toda aquela região, toda aquela área, e não conseguiram e não souberam fazer o descarte desses materiais radioativos de maneira eficaz. Pra você ter uma ideia, em 1990, sendo que o acontecimento foi lá de 1920 a 1930, e em 1990 foram encontrados 61 barris de Césio 137 e rádio 226, tudo armazenado de forma muito irregular naquela região. Encontraram também mais de 160 mil galões de solos contaminados. Absurdo isso. E com o passar dos anos, aquela área foi aos poucos sendo descontaminada. Mas não parou aí não. Em 2006 foram encontradas mais áreas que estavam contaminadas por conta disso. E claro que o exército francês tentou manter isso em absoluto sigilo o máximo que pôde. Porém, claro, sempre sobra para as pessoas que moram na região. As pessoas que eram daquela região começaram a sofrer consequências muito perigosas, muito graves, o qual ocorreu altas absurdas de incidências de câncer, sendo por conta de ser hoje uma das áreas consideradas mais radioativas da França. O hospital contaminado.
Esse fato aconteceu aqui no Brasil, mais precisamente ali na cidade de Goiânia. Isso foi em setembro de 1987. 2 catadores de recicláveis entraram num hospital que estava abandonado para tentar achar alguma coisa ali que podia ser de valor para eles poderem vender para um ferro velho, para alguém que comprava itens de valor desses que eles pudessem encontrar naquele hospital. Então o que eles fizeram? Como eles viram que o hospital estava abandonado, entraram no hospital e começaram a pegar vários maquinários que eles viram que estavam encostados, que dava para poder carregar, e começaram a levar isso para a casa deles, para poder eles venderem nos próximos dias. Porém, uma das coisas que eles pegaram lá fazia parte de um maquinário que era utilizado para telepatia. Mal sabiam eles que aquilo que eles estavam pegando era altamente radioativo. Tanto que na mesma noite, os dois passaram muito mal, vomitando muito. São os primeiros efeitos, claro, do material que havia estado com eles. Ao longo dos próximos dias, eles foram ficando cada vez mais doentes. Começaram a surgir bolhas no corpo e eles começaram a perder movimentos, inclusive das mãos. Em um dos casos, teve que amputar parcialmente a mão. Ou seja, os dedos, né? Só que eles não tinham ideia do que estava causando essas reações, esses sintomas nele. O que estava deixando eles doentes. Eles não tinham ideia sobre o que podia ser. E para piorar, eles não contavam que tinha pegado itens desse hospital, com medo de uma ação negativa, talvez, não sei. O erro talvez tenha sido de ter guardado aquilo em segredo, não contado para ninguém, para tentar omitir, esconder esse fato de que eles pegaram todos aqueles equipamentos num hospital abandonado. Mas a história foi cada vez ficando pior. Para piorar, eles queriam descobrir o que é aquele maquinário que eles haviam pegado. Eles pensaram em desmontar a peça para poder vender por quilo, uma peça desmontada. Podia ter mais chance de venda. E aí que foi acontecendo o pior. Eles desmontaram o maquinário e aí acabaram liberando césio em uma quantidade tão grande que isso se espalhou para a vizinhança toda, o que acabou resultando em uma alta exposição em muita gente da vizinhança. Infelizmente, 4 pessoas acabaram falecendo com os dias, né? E mais de 250 pessoas foram diretamente contaminadas por conta do impacto que isso teve na atmosfera, no ar, e aquilo foi passando, se espalhando e piorando ao longo dos meses. Além disso, a casa deles teve que ser demolida por conta da alta contaminação que elas ficaram, por conta desses equipamentos. Até hoje é considerado um dos piores desastres radioativos do mundo, e aconteceu aqui no nosso país. Eu, sinceramente, eu não conhecia isso. Me surpreendeu. Derramamento de óleo de Exxon Valdez. Em 24 de março de 1989, um dos piores desastres causados pelo homem na história dos Estados Unidos. Um petroleiro de propriedade da empresa Exxon Shipping derrama 11 milhões de galões de petróleo bruto ali no Prince William Sound. O acidente ocorreu logo após a meia-noite daquele dia, onde o navio atingiu um grande recife. A colisão fez com que o casco do navio se rasgasse e todo o óleo armazenado no navio, o petroleiro, vazasse por todo o mar. O pior de tudo é que o capitão do navio, Exxon Valdez, estava bebendo no momento do acontecido, no momento do evento ali. E ainda pior, ele não estava qualificado para poder ser capitão de um navio tão grande como aquele. O resultado foi que o acidente causou uma destruição de mais de 13 mil milhas da costa, impactando diretamente em vidas animais, até mesmo pássaros sofreram com isso, matando ali centenas de milhares de pássaros, lontras, focas e também baleias. Até hoje essa área está fortemente poluída, e pensar que isso podia ser facilmente evitado se colocasse um capitão qualificado que não estivesse bebendo na hora. Claro que isso também foi colocado em sigilo absoluto, em segredo total de Estado, para que ninguém soubesse isso por muito tempo. Porém, acabaram descobrindo e não teve como esconder por muitos anos. O acidente nuclear da Coreia do Norte. Apesar da Coreia do Norte ser um país muito reservado, é bem difícil saber o que realmente acontece lá dentro daquele país. O que nós sabemos é que a Coreia do Norte vem trabalhando intensamente em fabricação de armas nucleares, o que inclui mísseis nucleares. Vazou várias reportagens sobre isso, né? E eles vêm trabalhando incansavelmente nesses armamentos. Porém, em 2017, um artigo havia descrito que um desses armamentos os quais estavam sendo testados não teve um resultado muito positivo. Outro fator também muito comum
comum lá é que o solo de muitas dessas áreas onde eles fazem esses testes nucleares, eles já não aguentam tanta contaminação nuclear. Há relatos também que mais de 200 trabalhadores nucleares morreram por conta de testes que foram feitos, onde um túnel dentro de uma montanha cedeu por conta de tanta radioatividade ali, tanta contaminação nuclear, que aí na hora do resgate, mais 100 pessoas, ou um pouco mais que 100 pessoas, também ficaram soterradas, morrendo mais de 200 pessoas ali em um dos testes feitos recentemente. Mas o pior de tudo é o que é previsto para os próximos anos lá. Há muitos estudos que dizem, que chegam à conclusão que muitas estruturas e instalações para esses testes nucleares que Kim Jong-un faz não vai aguentar mais. E aí que está o perigo. Quando isso se romper, a previsão é que o resultado será 3 vezes pior do que Chernobyl. Eles estão muito perto de um acidente nuclear como jamais visto na humanidade. É perigoso. Não é nem pensar nisso. Desastre de Bhopal. Também conhecido como o desastre do gás de Bhopal. Esse vazamento de gás ocorreu em dezembro de 1984, em Bhopal, na Índia. O vazamento aconteceu em uma fábrica de pesticidas, a Union Carbide India Limited, em Bhopal. Tudo indica que as tubulações desta fábrica estavam carentes de manutenção há muitos anos, o que acabou resultando em um refluxo de água para um tanque contendo gás isocianato de metila, o que fato esse ocasionou ao vazamento de gás. Considerado também um dos piores desastres industriais do mundo, mais de 5.000 pessoas ficaram expostas de maneira imediata a esse gás. E ele se espalhou ao redor de toda a fábrica ali, pelos ares, né? Há relatos que há mais de 2.250 pessoas foram mortas por conta de inalarem esse gás de maneira imediata. Porém, muitos ali afirmam que muito mais que esse número haviam vítimas por conta desse vazamento. O desastre de Kyshtym. Em 29 de setembro de 1957, ocorreu uma explosão em um local de produção de plutônio para armas nucleares. Ali também era uma usina de reprocessamento de combustível nuclear da Rússia. Construído no final dos anos 1940 como parte de um programa soviético para desenvolver armas nucleares. Essa era uma instalação secreta que quase ninguém conhecia. O sistema de resfriamento, que continha lixo radioativo, falhou. E o pior é que ninguém notou isso. Até que isso começou a aquecer, até não aguentou mais. Explodiu e lançou no ar muitas toneladas de materiais radioativos. E isso se espalhou no ar por toda a região, contaminando uma área de 20 km² em questões de minutos, sendo que era uma região que havia mais de 270 mil habitantes. E o pior foi que o governo russo se recusou a notificar os moradores daquela região sobre o perigo que estava no ar, resultando na morte de centenas e centenas de pessoas por conta da radioatividade que continha no ar. Somente depois de 30 anos, em 1989, que o governo soviético reconheceu o que havia ocorrido ali naquele local. Mas aí já era tarde demais. Sinceramente, eu não sabia metade do que havia acontecido além de Chernobyl. Chernobyl eu conhecia, mas esses fatos que eu contei aqui no vídeo de hoje, muitos deles eu não tinha a menor ideia. E você, conhecia algum desses acidentes? Que alguns foram realmente muito piores do que Chernobyl. Embora Chernobyl hoje não consiga nem ser habitado novamente, né? Mas enfim, gostou do vídeo? Deixa um like para dar um apoio pro canal. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante dos vídeos de curiosidades, histórias que a gente for lançando aqui. E ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo quando lançarmos, tá bom? Deixa o like para dar aquele gás aqui pra gente, para dar aquela motivada também. E eu vou deixar aqui agora 2 vídeos para você assistir mais do nosso canal, para se maratonar com a gente aqui, beleza? Então vai estar aparecendo aqui, ó, bem depois que eu falar tchau, você vai ver 2 vídeos aparecendo aqui. Assista à vontade. Você é muito bem-vindo aqui. Meu nome é Adriano, foi um prazer a sua companhia. A gente se vê então num próximo vídeo. Aquele abraço, até mais, fui!